Olá, espero que todos estejam bem, certo? Vamos para mais uma aula de ciências. Pegue o livro, certo? Pegaram o livro, que é o caderno 2. Abram em ciência na página 6. Hoje nós vamos falar sobre grupos de plantas, certo? A nossa aula, ciências, certo? Grupos de plantas. Abriram o livro? Ótimo! Vamos acompanhar. Grupos de plantas, certo? Vamos acompanhando enquanto eu vou ler e vou explicando. Na botânica, parte da ciência que estuda as plantas. Então, a botânica, ela estuda o quê? As plantas. Há 4 grupos diferentes de plantas, com características fáceis de serem observadas. A separação acontece considerando, por exemplo, a presença ou a ausência de vasos condutores, sementes, flores e frutos. Vamos agora observar no quadro uma planta de cada grupo e sua descrição, certo? Nós temos aqui 4 grupos e vamos ver o primeiro, musgo. Observem aí a figura de musgo. São plantas com poucos centímetros de altura. Observe a figura que é pequena, a altura da planta, certo? Não produzem flores nem frutos e suas folhas seu caule e suas raízes não são considerados verdadeiros, pois não são complexos como os de outras plantas. Dependem muito da água para o transporte de substância pela planta e para a reprodução. Por isso, vivem em locais úmidos e com bastante sombra. Vamos agora observar outra planta, que é a samambaia, né? Samambaias. Tem altura variada. Encontramos tanto espécies de poucos centímetros quanto de alguns metros de altura. Então, nós podemos encontrar essa samambaia tanto em centímetros, como também ela em grande altura, né? Muita gente tem essa planta em casa, né? Que deixa pendurada às vezes numa área de serviço ou num quintal, certo? São maiores do que os musgos, pois tem caule com estruturas que possibilitam o transporte de substância pela planta. Mesmo assim, dependem de água para a reprodução. Por isso, vivem em locais úmidos e com bastante sombra também, certo? Então, a samambaia, ela fica onde? Na sombra. Vamos agora para o outro grupo, que é o de araucárias e pinheiros, comuns em ambientes de clima mais frio. Apresentam estróbilos, que é estrutura responsável pela reprodução, e sementes, porém não produzem frutos. Veja que esse tipo aí não produz fruto. É um grupo de plantas que podem ser representado pelos pinheiros, como as das fotos muito utilizados no Natal, né? Não falamos muito no pinheiro, no Natal, então, são representados. E pelas araucárias. As araucárias têm pinhas, estruturas cheias de sementes, conhecida como pinhões, certo? Vocês observem no livro de vocês as imagens, certo?
Então, esses 3 grupos que nós falamos, veja que não tem frutos, não falamos de flores, não é? Vamos para o outro grupo, que falamos em 4 e até agora falamos somente de 3. Vamos para o 4º grupo, que é laranjeiras. As laranjeiras podem representar esse grupo, que é o mais numeroso em quantidade de espécies. São consideradas mais complexas, pois apresentam praticamente todas as partes de uma planta: raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, certo? Veja aí a imagem da laranjeira, certo? Vamos aí para a página 7, não é? Falamos dos 4 grupos que apresentam aqui nos grupos de plantas. Então, aqui na página 7, nós temos o que agora? Partes de uma planta, né? Partes de uma planta. Como vimos, uma planta, como a laranjeira, apresenta estruturas específicas que realizam funções importantes para a sua sobrevivência, que foi a raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. A raiz, o caule e as folhas são responsáveis pelos processos de nutrição e de funções vitais da planta. A reprodução é responsável pelos processos de nutrição de quê? Quando falamos em nutrição, falamos de nutrientes, não é? Então, são eles os responsáveis, a raiz, o caule e as folhas. Já as flores, frutos e as sementes são responsáveis pela reprodução, né? De reproduzir. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre cada parte de uma planta. Vocês aí têm uma imagem da estrutura de uma planta. Nós temos, ao lado, nós temos a legenda, certo? Que nós temos essa plantinha e cada seta indica o que significa de cada planta. Que são flor, folha, caule, fruta e semente. Aliás, e raiz, né? Que aqui já está a raiz. Então, a legenda, nós temos aqui, na partezinha verde, que vai de acordo com com a palavra, vai ser a cor. A palavra que estiver com a cor verde é o quê? É a estrutura para sobrevivência. Que falamos nesse instante, que foi quem? Folha, caule e raiz, não é? A partezinha laranja, não sei se o de vocês é laranja, nós temos quem? Que é a estrutura para reprodução, para reproduzir, não é? Ah, eu quero plantar outra plantinha dessa, como vou fazer? Como vou reproduzir? Nós temos aí quem? A flor, nós temos a semente e nós temos aí a raiz. Veja aqui ao lado, tem aqui a figura, não é? E a gente está vendo o que? A semente, certo? Então, esses 3 faz o quê? É a estrutura para a reprodução daquela plantinha, certo? Então, se eu perguntar quais são as partes de uma planta, então, caule, folha, flor, fruto, sementes, raiz, não é isso? Então, se eu perguntar quais são as partes que são responsáveis pela nutrição, vocês vão me dizer que são quem? Da nutrição. Que são quem? Folhas, caules e quem? E raiz. Né? Da
nutrição. E para a reprodução, vocês vão me dizer que são quem? As partes da reprodução. A flor, o fruto e a semente, certo? Então, hoje nós falamos sobre grupos de plantas. E nesses grupos de plantas, nós trabalhamos também as partes da planta, como vocês observaram no livro de vocês, certo? Então, aí vocês vão responder esse jogo rápido, ok? Esse jogo rápido. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar os detalhes dessas partes das plantas, né? Vamos trabalhar cada uma para que serve, certo? Na próxima aula. Então, a página de casa vai ser o quê? Vai ser o caderno 2, a página 7, que é o jogo rápido, certo? Um beijo, até a próxima aula e qualquer dúvida, vamos tirar.